Vamos falar do Corinthians aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Tem informação, Vamp? Aqui é programa de informação. A gente quer saber, a gente quer ficar antenado sobre tudo. O Corinthians, nessa novela agora pelo Yuri Alberto, né? Os dirigentes do Zenit já estão no Brasil para uma série de reuniões e também para se reunir com o Corinthians para ver as tratativas por Yuri Alberto. A viagem dos Russos aconteceria na semana passada. Acontece que o intermediário do negócio, André Cury, ainda estava em viagem para assistir à Copa do Mundo do Catar 2022 e a ausência do empresário no Brasil adiou a chegada dos russos. O jogador já disse que o seu desejo é permanecer no Corinthians, já informou isso ao clube russo e agora a gente fica aqui na expectativa para saber os próximos passos. Mas o que dizer sobre esse possível negócio do Corinthians pelo Yuri Alberto? Pelos valores, o desejo é que seja o negócio, pelo menos, né, envolva uma troca de jogadores, já que o goleiro Ivan foi para lá. O zagueiro Robert Renan, né, o Corinthians estuda envolver o Robert Renan nessa negociação, os meias Adson e Mantuan e também o atacante Pedro, são algumas alternativas aqui que aparecem para o Corinthians colocar nesse negócio pelo Yuri Alberto. A gente também tem a informação de que esse negócio envolvendo compensação financeira e a troca de atletas pode chegar em 25 milhões de euros. O que dizer sobre esse possível negócio do Corinthians, hein, Vanderlei? Até em cima desses valores, jogadores citados, tem muita coisa envolvida nesse negócio por um jogador. O Vampeta vai falar primeiro, eu só queria dar um número, que é isso que você falou. Isso hoje, nós estamos falando de um negócio de números redondinhos, de 135 milhões de reais. 25 milhões de dólares, 135 milhões de reais. Esse é o número de um negócio. Mas pode sair daqui a pouco por 20 e tudo. Tá bom. Aqui, começa com 25 milhões de euros, que dá 135 milhões. É isso, Vamp. Eu só queria colocar, depois eu falo. Vale esse negócio todo pelo Yuri Alberto, Vamp, você acha? Eu tenho aquela matemática minha, né, Pedro? Que eu falo direto aqui quando eu vejo os números quando sai do Corinthians. 300 milhões... quinta parte do Corinthians do estádio, que outros 300 milhões vai ser do patrocinador, que faltam 600 milhões para acertar uma caixa econômica, né? E aí, o Yuri Alberto, né? O André Cury, eu conheço bem, é baiano, meu conterrâneo, né? O Atlético Mineiro estava com as contas pioradas aí por causa dele. Tinha que pagar para ele, o André Cury. Nada contra, os caras foi, pegou, tem que pagar, né? E eu sabia que ele era empresário do Yuri Alberto, não, eu conheço bem ele, né? Frequentava muito a seleção, jogava até um dominozinho com ele. Eu conheço bem. Agora eu não daria esse dinheiro, não. Não daria nem a pau, porque estaria o estádio. E o Robert Renan aí, é dinheiro em caixa. Sim. Dinheiro em caixa. Robert Renan é mais caro que o Yuri Alberto hoje, pra mim. Baita jogador, hein? Revelação do Corinthians. Seria uma coisa muito maluca botar o Robert Renan nesse negócio. Essa turma aí... Um garoto zagueiro, tem 17 anos. Acabou de ser convocado agora para a seleção Sub-20. Esse cara... Eu tava com o Danilo vale final de semana, mas o Danilo é treinador dele do Sub-20 também, né? Foi. Sim. Ele tá na seleção, essa seleção aí que o Hendrick... Sim, dos sul-americanos Sub-20. Isso. Não, Robert Renan, eu concordo com o que o Vampeta falou, isso é até meio óbvio no mercado. O Robert Renan, hoje, ele vale mais que o Yuri Alberto. O Corinthians pode conseguir pelo Robert Renan, daqui a pouco, mais do que o Yuri Alberto vale. Eu acho o Yuri Alberto um centroavante muito bom, ele acrescentou no Corinthians, mas você tem que ter limites, né? Você pode pagar. O que é caro e barato? Depende do que você pode pagar. E o Corinthians, pelo que se sabe, não é um time que tranquilamente pode fazer uma negociação desse tamanho. Se puder fazer, é ótimo. O Yuri Alberto é bom jogador. Mas com calma, né? Não sei se realmente tem essa possibilidade, mas quando eu vi o nome do Robert Renan aqui, eu até arregalei o olho. Não, pelo amor de Deus, aí não dá. O Mantuan já tá lá. Pode tocar, Adson, Mantuan, pode ficar, o goleiro, o Yuri Alberto. Agora, botar o Robert Renan só. Aí seria uma maluquice total, né? Espero que isso aí não seja real, que aí não faz o menor sentido. Dá pra dizer que é loucura, Vanderlei? Fazer Loucura querer o Yuri Alberto não é loucura. Tá tentando ficar com um jogador que mostrou qualidades, funcionou na posição, tá agradando, fazendo gols, é jovem,
Então, loucura, claro que não é. O interesse de ficar não é. Eu acho que vai ser muito de poder de convencimento. Não é fácil, né? Convencer, nem tanto o empresário. Não é fácil convencer os dirigentes russos por uma fortíssima redução ou a inclusão de alguns jogadores na negociação, desde que não sejam nesse patamar de jogadores que se transformarão em mais valiosos dentro de não muito distante. O que eu acho é isso. Vai ser duro acertar. Tomara que o Corinthians consiga, mas é muita grana quando se trata de uma instituição importante, a gente sabe, histórica, mas que não sobra dinheiro. E, ao mesmo tempo, você ouve falar de Felipe Coutinho. Gente, o Felipe Coutinho, eu só quero dar um número, só que é importante. Felipe Coutinho hoje vale no mercado oficial 18 milhões de euros. 18 milhões de euros ele vale. Ele já valeu 135, 140 milhões de euros, isso em 2018. Tá certo? Quer dizer, reduziu para valer. Mas ainda assim, 18 milhões de euros, números redondos, são 100 milhões. E parece que não tem interesse de empréstimo, só tem interesse de venda. Tudo bem, suaves prestações, carnezão, não importa, mas eu estou falando que são valores assim que provocam arrepios, né? Só se você tiver muita grana, mas muita grana, que você pode tratar de valores assim. Agora, se conseguirem uma boa negociação, parcelamento, tem o salário também, né? Aqui, o Bruno, vocês falaram, está ganhando uma grana na Europa. Você vai ter que se adaptar com a folha salarial ou o nível salarial do país que você vai jogar, no caso do Brasil. 2 milhões de reais, 1,5 milhão de reais, já é uma redução sensível para quem está jogando lá fora. E para um clube qualquer um, né? 1,5 milhão é uma folha, é uma pancada salarial mensal que machuca qualquer tipo de orçamento. Eu não sei. Eu acho que é bom esperar um pouquinho, porque muita coisa vai acontecer, mas alguns números são assustadores, eu acho. E por mais que esteja no Aston Villa, o Coutinho, querendo ou não, joga na Premier League, né? Que é uma baita vitrine, é a principal liga do mundo de futebol, a gente sabe. Então tá aí, são os negócios do Corinthians no mercado da bola. Tem 30 anos, né, Felipe Coutinho? Né, Bruno? 30 anos. E sobre esse negócio do Yuri Alberto, também é importante acrescentar que o Corinthians já investiu pesado só nesse empréstimo dele. O Corinthians não está pagando pouca coisa para ele estar jogando aqui, mesmo emprestado, né? Então o Corinthians já fez um investimento assim de 30 milhões aproximadamente, né? Depois a gente vai puxar os valores aqui certinho e tal, mas eu acho que é algo em torno disso, 30 milhões de reais. O cara está agradando, né? E tem uma coisa do Corinthians fora assim, salário e tudo que envolve. Tem uma coisa do Corinthians que eu acho assim, eu não gosto, né? Nada contra o atleta que está aí, que é o Romero. O Romero é um jogador normal, fez a sua parte quando esteve no Corinthians, pode até ajudar. Mas eu já li que agora eu não lembro se é desde 2015 ou 2016, que o Corinthians já trouxe de volta 14 ou 15 jogadores que já passaram pelo clube, que foram campeões. Isso eu acho bem complicado, porque você começa a trazer jogador, o Corinthians já trouxe vários, por uma coisa que o cara fez há 5, 6 anos, ou 4 anos, sei lá. Não tem dívida aí. E muda, pode ser. Também, que nem aconteceu com o Jô, né? Que muda muito. O Jô foi um dos que voltou, já voltou Wagner Love, já voltou Christian, voltou Gil, voltou Balbuena, voltou Ralf, voltou Jadson, voltou agora Romero, Paulinho, Renato Augusto. E claro, alguns foram bem, outros não, mas assim, me parece aquela coisa que você não consegue se desapegar de um momento que foi muito bom, mas que já passou. Os caras estão em outro momento, estão mais velhos. O São Paulo, que hoje está numa crise grande de títulos aí, ele fez muito disso nos últimos anos, trazendo um monte de cara da época que foi campeão em 2005, 6, 7, 8 de volta. E assim, parece algo mais para jogar. A torcida gosta desse cara, vou trazer esse cara aí para agradar, mas a coisa não tá boa, você não tem dinheiro para realmente montar um time competitivo. Aí você vai apelando para uns ídolos do passado que voltam já em outra condição. Isso, eu acho que não é um bom caminho, não. Yuri Alberto, me confirma aqui a produção. O Corinthians desembolsou 30 milhões de reais por um empréstimo de 1 ano, né, 12 meses. E nesse valor de 30 milhões, salário,
pagamento de luva O e pacote, também né? valor de comissão para o empresário pelo Pacote, negócio. 30 milhões. Né? Exato. Então, 30 milhões por um ano de empréstimo do Yuri Alberto. Já é uma grana considerável. É louco. Aí você vai dar, a gente está aqui falando, né, pelo menos na notícia que a gente trouxe, goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, Adson Mantuan e o atacante Pedro. A gente está falando de 5 jogadores envolvidos nesse negócio, né, e jogadores promissores das categorias de base. Fora essa grana toda que o Corinthians já investiu e ainda vai ter que dar uma compensação financeira nesse negócio para os russos, né? É muito dinheiro, Tem alguns né? caras que estão no Corinthians aí, né? Muito dinheiro, o treinador falava que não podia jogar ele. E Roger Guedes. E Roger Guedes, é verdade. Tem alguns caras que estão aí no Corinthians, que estão por empréstimo. O Maicon também acaba no fim do ano, o empréstimo. O Balbuena, acho que até o meio do ano. Que estão aí por causa da guerra Rússia-Ucrânia. Que o Yuri Alberto também. Esses caras estão aí porque teve guerra. Dentro do normal, eles não estariam aí. Não são jogadores do mercado brasileiro em relação a valores, parte financeira. Com exceção, talvez o Flamengo e o Palmeiras tivessem condição assim mais tranquila para buscar um jogador desse porte. Eu não estou nem avaliando a parte técnica, mas a parte financeira. São atletas que, dentro do normal, se não tivesse a guerra, eles estariam lá fora, na Rússia e na Ucrânia, ganhando o salário que se paga num clube grande da Rússia, que é o Zenit, num clube grande da Ucrânia, que é o Shakhtar Donetsk, que é o time do Maicon. Então, eles estão aí numa condição bem especial. Então, o Corinthians tem que avaliar tudo isso, né? Eles são jogadores que, dentro do normal, não estariam aqui no Brasil, estariam lá fora ganhando um salário bem diferente na Rússia ou na Ucrânia, né?